Boa noite, Instagram! Estou de volta com a cara mais linda aí de pau do mundo para conversarmos um pouco no dia de hoje. Sentiu minha falta? Eu senti sua falta hoje também. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Completa a frase. Cara, eu não apareço diante de câmeras e não gravo porque... Tarará, tarará, tarará. Durante muito tempo a minha justificativa foi: não tenho cenário ideal. Não quero perder tempo utilizando maquiagem. Ou então não quero perder tempo alisando meu cabelo. Isso já foi uma desculpa pra mim, gente. Enfim, não sei o que falar. Cara, são tantas respostas pra essa pergunta. E se? Agora pensa comigo. A sua maior justificativa para não gravar devesse ser o seu porquê para você gravar. Ficou curioso, né? Pois é. Hoje eu tô aqui, tenho o orgulho de apresentar, de chamar vocês para ver a live, porque eu vou ter a honra de conversar com uma das minhas primeiras mentoradas. Ela que tem uma história assim de vários desafios, vários desafios vencidos para poder estar diante de câmeras, para entregar a sua mensagem. Tem uma mensagem linda, mas também tinha vários porquês para não estar aqui. Só que ela escolheu utilizar esses porquês do jeito inverso. E ao invés de perguntar o porquê que eu não gravo, por que não gravar? Sem mais delongas, hoje eu vou chamar ela para conversar com vocês, porque vocês precisam conhecer a história dessa maravilhosa, que eu acho que ela demorou foi muito... Vocês ouviram esse barulho? Chamei? Chamei? Agora deu certo. Oh! Tudo bem? E aí? Estamos aqui, né? Pois é, menina. Eu fico muito feliz que você tenha aberto a chance da gente poder conversar sobre a sua história, porque vai ser uma motivação para muita gente, né? Trazer a história de alguém que tinha vários momentos, vários motivos para não estar colocando, né? Para não estar aparecendo, para não estar contando, para não estar conversando sobre a sua história, mas você não. Você foi lá e fez. Você é uma pessoa que é exemplo pra gente por conta de ser tão executora como você é, de fazer o que a gente pede. Você é um sonho de toda mentora. Muitas pessoas. Olá, professor! Muitas pessoas não têm a coragem de dar a cara a tapa assim, né? Porque afinal de contas é um senso de liderança estar aqui na frente, falando, se colocando como líder e falando: olha, eu tenho uma rota para você. É necessário coragem. Pô, deixa eu perguntar uma coisa para você. Uhum. Da onde que veio essa coragem de aparecer e colocar a sua história, a sua mensagem no mundo? Ah, assim, eu, diante das... boa noite, professora Osmar, tudo bem? Diante das suas palestras, dos seus podcasts, né? E da sua orientação também, de eu estar aqui para contar um pouquinho. Aí não tinha pessoa melhor para me ajudar nisso que não seja você, sabe? Então eu falei assim, não, deixa eu conversar lá com a Lid para ver se a gente pode programar uma entrevista, que eu achei chique como você colocou, né? Para a gente estar conversando. Mas me conta um pouco, assim, você tem algum grau, você se considera tímida em algum grau para aparecer? Não, não, Não. não. É assim, eu nunca tive esse problema de aparecer, certo? Uhum. Como eu disse em outro grupo que a gente faz parte, de uma mentoria, é, eu sempre fui assim, estimulada pela coordenadora daqui da PAI, onde eu trabalhei 28 anos, né? Ela sempre
nós tínhamos um curso aqui chamado Treina e vinham pessoas de fora. Tinha o curso dela e depois em, em, em algumas datas, né? Não era em todos, mas em alguns cursos ela dividia as turmas para que nós, professores, fôssemos também estar falando sobre o assunto, né? Então, tipo assim, vergonha eu nunca tive. Porém, tem um porémzinho. Quando eu comecei aqui na internet, não era vergonha, era um pouquinho assim de, como que eu posso dizer, sumiu a palavra aqui. Um pouquinho de insegurança, sabe? 0,25, pouca coisa, pouca coisa. Tipo assim, será que estou certa disso? Será que o que eu vou falar é o certo? Será que vão me aceitar? Tinha aquele será, certo? Até que eu tirei esse será e falei assim, não, Rosana, vamos lá, vamos botar a carinha aqui na tela e vamos falar do que você sabe, né? E a minha primeira live aqui foi na minha página da Resina. Não, 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 não. Foi aqui nessa página mesmo, aqui, aqui da terapia. Mas assim, sabe quando você tá em casa, te dá aquele lance assim, você vai e fala tal, tal. Aí um pouquinho mais estruturada foi a da peças lá da minha resina, certo? Que aí veio ah, essa ideia de estar aparecendo mesmo, né? Mas eu tinha essa insegurança, sabe? De do que iriam pensar, do que iriam achar, se eu fosse ter comentários negativos, certo? Mas isso ele não existe mais. Certo. Assim, eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, e hoje eu trago muito isso dentro do Cresça Apareça, que é a minha mentoria, mas também tem o braço gratuito, que é o grupo de WhatsApp onde a gente troca ideia, traz direcionamentos e técnicas para a pessoa ter mais coragem para aparecer, porque eu tive essa timidez, mas veja se você se identifica com isso. A gente tem essa timidez, mas assim, no caso, eu tenho essa insegurança, eu tive e tive que aprender a lidar com isso, porque eu não sou uma pessoa assim, naturalmente muito aberta aos relacionamentos, aprendi a ser assim. Mas quando você olha na internet, o tanto de gente que tem, falando abobrinha, começando ondas de coisas que podem acabar machucando pessoas, e falando de receitas caseiras que, no final das contas, dão ruim, e páginas incitando o ódio, incitando o mau humor, né, no meio de um. O nosso mundo é tão cheio de energia negativa, e a gente tem ferramenta para poder trazer essas pessoas, né, para elas conhecerem algo diferente, para que elas possam ver uma realidade diferente daquelas que elas veem todos os dias, por que não? Né? Por que não Sim, colaborar para que, como eu falo, que o reino de Deus ele começa no nosso coração? Então, por que não colaborar para que a gente ajude a instaurar o reino no coração das pessoas, né? Boa sim, noite, Milena, querida. Não é mesmo? Você não concorda comigo? Às vezes a gente fica muito calado, pensando assim, vou ficar quieto, porque quieta eu tô fazendo bem. A gente tem essa sensação de que, eu não tô fazendo nada de errado, então eu tô fazendo bem. Mas, na verdade, existe uma frase do Martin Luther King que fala assim, que o que me incomoda não é o silêncio, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, a gente faz alguma coisa de bom quando a gente coloca a nossa voz no mundo, na verdade, não é o contrário, né? sim. E também, Lid, eu escutei de, de você essa frase e de outras pessoas também, né? Que o quê?
nós temos que vir aqui e falar, porque muitas pessoas estejam precisando da minha palavra, do meu oi, do meu abraço, de algo assim, certo? Uhum. Então, eu tinha isso comigo e hoje eu tenho mais forte ainda. Porque às vezes um vídeo pequeno que eu coloque, sabe, sobre algum assunto, alguma live que a gente faça, o retorno que eu tenho, sabe, eu vejo que a plantinha ela foi plantada, que a gente fez a coisa certa, sabe? De estar aqui, de estar passando a sua palavra, aquilo que você quer, aquilo que você acha, sabe? Eu acho bem interessante isso. É interessante você colocar esse ponto, por quê? Vamos fazer de conta aqui, ó. Isso aqui é um termômetro das emoções. Se eu não me engano, inclusive, o filme Divertidamente, eu acho que ele estreou nos cinemas hoje, não tenho certeza. Ainda não vi, mas lembrei porque é um filme que fala sobre as emoções. Então, imagina que você tem uma escala, um termômetro de emoções aqui. Aí, na ponta aqui, você tem o máximo de alegria, de felicidade, de êxtase. Mas tem gente que está aqui embaixo. Tem gente que está a ponto de desistir da própria vida. E você tem uma ferramenta aí que pode ajudar essa pessoa. Nem que seja de você começar um olá, um bom dia, a pessoa passou no seu feed, você cumprimenta ela. A pessoa passou nos seus stories, interagiu, porque rede social é lugar de interação. Você cumprimenta ela, a vida dela já muda só pelo fato de ela ter visto que alguém olhou para ela. E você Exatamente. tendo ferramentas, eu tenho certeza que todos os que estão passando por aqui têm ferramentas. Só de você colocar essa ferramenta no mundo, você não tem noção, porque assim, aquilo é como se fosse um artigo que está ali. A partir do momento que você tem aquilo, faz parte da sua decoração, é seu, não faz. É como se você não se visse mais sem aquilo. Mas no dia que você não teve, aquilo fez diferença, tanto que você foi procurar. E aí, essa pessoa, ela não tem isso. E você precisa oferecer para ela. Para você pode não parecer nada, pode não parecer ter valor nesse momento. Mas aquela pessoa pode sair daqui e andar um pouquinho mais nessa escala e você ganhar um pouco mais de tempo para ajudar a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. E faz toda a diferença ter esse tempo para poder ajudar a pessoa a mudar. Faz toda a diferença, faz bem para a gente colaborar com o bem do outro. E, Rô, Total sem. me conta, me conta um pouquinho. Você tem alguma preparação, alguma coisa para melhorar o astral, para você se sentir melhor e estar diante de câmeras na hora que você começa? Tem algum tipo de ritual, alguma coisa que você faça antes de entrar? Assim, eu tenho minha programação, né? Então na segunda-feira eu escolho o tema que eu vou trabalhar. Aí eu posto alguma coisa sem estar aparecendo. Aí eu apareço na terça, exemplo, né? E eu tenho o meu devocional diário todo dia, que eu leio aqui. Tenho o que eu participo aqui pela internet de um grande amigo meu. E as minhas orações, sabe? É uma coisa assim que eu tenho comigo, isso. É o meu preparo, né? É a conversa lá com Deus, onde eu peço para Ele colocar aquilo que Ele acha melhor para mim estar passando. Isso com postagens grandes, stories pequenos, principalmente em lives, né? Para a gente não dar algum fora, assim. Mas a minha segurança maior é essa conexão que eu tenho com Deus. Isso é muito importante. Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo. Ele fala que nós temos 5 áreas da felicidade. E pessoas que têm sucesso, elas olham, seja na área que ela escolher ter sucesso, elas olham para essas 5 áreas da felicidade. Quais são elas? O espiritual, relacionamento, saúde, financeiro e profissional. Então, assim,
muitas pessoas, eu acho que até diminuiu isso por conta da pandemia, mas muitas pessoas negligenciavam o espiritual. Aí você que está aí do outro lado, pode de repente pensar assim, nossa, mas nada a ver espiritual, né? Como assim eu vou acessar o espiritual? Eu nem acredito nessas coisas, mas não é uma questão de acreditar ou de deixar de acreditar. É de você se sentir bem com a contribuição que você dá para o mundo, é de você se sentir bem com o fato de que você acredita ou não acredita, de você buscar ter um relacionamento com Deus que você diz que acredita, porque tem muita gente que diz que acredita, mas não tem relacionamento. E isso dá pra gente um alicerce, dá pra gente uma base muito forte do que você precisa fazer dia após dia, sabe? Independente da sua crença. Mas é importante a gente trazer realmente essa questão do espiritual para conversar, para que a gente possa. Isso traz, né, quando a gente vê que existe algo além da gente, né, que existe também o outro. E a gente está aqui, nós não somos uma ilha, nós estamos aqui também para conviver com o outro. E o Instagram, as redes sociais, elas trazem essa possibilidade de você. É como se você pegasse um megafone, ver se eu consigo fazer. Pegasse um megafone e colocasse a sua mensagem no mundo através do Instagram, através de uma live. Rô, me Sim. conta uma coisa aqui. Você teve suas limitações ao longo da sua vida e tudo. Me conta um pouquinho das coisas que atrapalharam, que você sentiu que atrapalhou, que poderia ter atrapalhado você, aquelas ressalvas que você teve, que você pensou assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho esse obstáculo. Será que eu vou mesmo lá entregar mensagem na internet? Como que você lidou com isso? Conta um pouco do que você via como obstáculo. Assim, Lídia, eu vou começar um pouco, contar um pouquinho lá da minha adolescência, tá? Tá. Eu tenho uma limitação física na perna, ela é congênita, apareceu, né, desde os primeiros passos, quando eu era criança, eu usei aquelas botas ortopédica pesada, preta, feia, horrorosa, né? E assim, essa limitação nunca me nunca foi assim uma coisa que me proibisse de tal coisa, né? Porém, a gente é menina, né? Menininha, bonitinha, tal, e não era a vergonha, mas era os olhares, tá? De outras crianças, né, de mesma idade, ou de pessoas mais velhas que, por mais que a gente é menininha, mas a gente observava, né? E eu fui tendo a minha vida, passei lá para adolescência, tal, fui para o magistério. Mas assim, ó, antes do magistério, eu queria também muito, eu tinha uma vontade de servir as Forças Armadas, né? Aí eu lembro de uma conversa que meu pai teve comigo, bem assim, clara, sabe? Ele chegou para mim e disse assim: Filha, o pai não tá aqui querendo te pôr para baixo, não tá aqui querendo dizer que você é menos, mas devido à sua deficiência, ela, a gente chama ela de paraplegia piramidal. Tem um nome certo lá que eu não lembro e não vou lembrar agora, né? As forças armadas não vai te aceitar. Por quê? Tem que correr, tem que fazer isso, fazer aquilo. E como eu estava na minha adolescência já, eu entendi perfeitamente aquilo, certo? Devido à minha limitação, eu não poderia servir as Forças Armadas. Ok, então vamos embora para professora. Fiz o meu magistério inteiro fazendo estágios, dando aula, docências e tal. Fui, até que eu me formei,
no ano de 91, e no ano de 92 eu já comecei a dar aula, né? Teve uma escola que eu fui, não vou citar o nome, porque eu tenho bastante conhecidos que dão aula lá. Eu tive um impasse com o secretário da escola. Por quê? Eu tenho pé torto e ando puxando a perna, né? Ele virou para mim e falou assim, mas assim, ó, eu era menina ainda, eu era jovem, né? Mas acho que em questão de respeito, né? Ele falou assim, a senhora consegue dar aula? Assim? Apontou lá para minha perna, né? Eu falei assim, eu dou aula com a perna, dou aula com as minhas mãos e a minha fala. Tem alguma coisa que isso impeça? Aí ele acho que sacou que ficou meio fora. Não, pode acontecer isso, a- acontecer aquilo. Eu falei assim, olha, até hoje nunca aconteceu nada, certo? Acredito eu que não vai acontecer hoje aqui. Então, assim, em toda a minha. E depois, quando eu fui contratada, quando eu estava em experiência lá na PAI, por cuidado, né? Porque a sala que eu fui contratada eram de alunos adultos, né? Tal. Eles tinham medo de que algum aluno poderia me machucar, certo? Então, assim, na fase de ainda professora, certo? Eu tive essas duas barreiras, mas eu fui lá, meti a cara e fiz, dei a minha aula nessa escola e depois eu fui chamada outras vezes lá, certo? Não falei com diretora, não falei com as professoras que estavam lá comigo, porque eu acho assim, a pessoa foi tão pequena nesse comentário dela que para mim não, sabe, é proporção. E lá na PAI eu também entendi a situação, né? A preocupação deles e tal, desse aluno ele vir para cima e tal. Mas assim, eu sei que eu pude provar, tanto numa escola quanto lá na PAI, como professora, que eu fui capaz. Lá na PAI, eu fiquei 28 anos. Foram 4 anos do magistério como auxiliar e depois 28 anos de carteira assinada. Tive minhas quedas, caí, mas ia lá, levantava. Os próprios alunos vinham, ajudavam, sabe? Então, tipo assim, é uma, é uma é uma deficiência, porém, ela não me impedia ou melhor, nunca me impediu, não vai, né? De eu ir além, de eu ir a mais, de eu ir lá e, e fazer, sabe? Então, é isso. E diante aqui, agora como terapeuta, o que ainda me incomoda um pouquinho, mas mesmo assim eu vou lá para cima, é a gagueira, como deu uma engasgada aqui agora, certo? Mas assim, eu acho que são coisas tão assim pequenas, sabe, Lídia? Assim, de. Porque é tão grande o que a gente pode estar passando, é tão grande o que a gente pode fazer, que essa limitação física das minhas pernas e a gagueira não tem que me impedir de nada, sabe? Mesmo eu gaguejando, mesmo eu travando na gagueira, não é esse travar de medo, vergonha não, certo? Eu vou lá, se eu tiver que fazer o vídeo de novo, eu faço.
Se foi pouquinho, a gente passa e vai, sabe? Então, assim, eu não vou dizer que foram bloqueios, mas foram alguns obstáculos que eu tive que passar, né? Provar para mim mesma também, porque esse comentário lá da escola, né? Por mais que eu já estava, vamos pôr assim, não fosse me machucar, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo assim, tipo assim, a gente atrai aquilo, né? Vai que de repente eu caísse em cima de algum aluno, eu machucasse, sabe? Mas eu provei para mim mesma que eu sou capaz, que eu posso e que eu tô aqui. Assim, quando a gente tá perto de acontecer, de passar por alguma coisa, um lugar que a gente não está acostumado a passar, um lugar que fazer alguma coisa que a gente não foi treinado para fazer, né? Algo diferente de concurso público, né? Como você falou que você tentou prestar para que você queria prestar no caso, gente, só trazendo um pouquinho da situação. A Rosana, ela mora em Pirassununga. Eu conheci ela, tive a honra de conhecer ela no meu tempo que eu morei lá em Pirassununga, no interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais. E ela trabalhou na APAE. Ela está contando aqui pra gente que ela é uma pessoa que resolveu colocar sua mensagem linda no mundo, que tem uma história linda de vida. Ela começou a lecionar. Essa escola que você foi lecionar, qual ano que você foi dar aula lá? Mais ou É, menos. ano de sala ou ano de ano? Ano de ano. Foi em 93. Olha, eu arrisco a dizer que talvez você tenha sido uma das precursoras em Pirassununga em relação a essa questão da inclusão, né, de trazer uma profissional com alguma limitação física, contudo, não, isso não quer dizer falta de incompetência para você, muito pelo contrário, imagino que você tenha dado um show e mostrado lá o que você veio. Tem E um, tem uma professora aqui em Pirassununga, eu não me lembro o nome dela ainda, ela já é professora e tem uma limitação física aqui também. Até em algumas escolas que eu fui, a gente se esbarrou, certo? Então, pelo que eu lembre, no começo eram só nós duas. Não consigo lembrar de outras assim. mas assim, uma das precursoras, né? Você trazer essa situação, porque era um momento de cidade pequena, né? E assim, não é Sim. nenhuma maldade das outras pessoas. Elas realmente, elas não. Como elas não têm referência, né, de alguém fazendo aquilo, elas olham e falam assim, nossa, cuidado, pode acontecer alguma coisa com você. É. Existe, existe uma história que chama o mito da caverna, né? Que o cara estava lá na caverna junto com várias pessoas. Eu vou resumir muito, muito, muito essa história. E em algum momento ele percebeu que ele via, a luz que ele via era uma luz projetada na parede, não era nenhuma luz de verdade. E um dia ele resolveu virar para trás e ele viu que existia luz de verdade do lado de fora, outra luz, ele não sabia que ela era luz de verdade. Então ele saiu e foi lá do lado de fora ver o que estava acontecendo, ver aquele lindo mundo novo. Teve medo? Teve medo. Mas ele resolveu, teve vários empecilhos, mas enfim, ele resolveu ir para fora, foi lá, viu o mundo lindo e pensou: meu Deus, eu preciso trazer os meus compadres, as pessoas que vivem comigo naquela caverna para conhecer esse mundo maravilhoso que existe aqui fora. Só que ao voltar, né, as pessoas olhavam e falavam: nossa, ele é louco, né? Como assim ele foi lá para fora e não morreu e agora ele tá querendo me levar para lá? Ele tá louco. Então existe realmente essa resistência das pessoas em relação ao novo. E elas não sabem como fazer, então elas acham que não tem. É como se o novo fosse igual à morte, né? E é nosso papel como líder, como pessoas que se colocarem diante de câmeras e rede social, falar para a pessoa: não, você tem o seu lugar de fala aqui. Se você tem uma ferramenta e você pode ajudar pessoas, você tem a responsabilidade de vir para cá e fazer isso. O que a gente está colocando aqui é que, apesar de todas as limitações que a Rosana tem, boa noite, Fátima, apesar de todas as limitações que a Rosana tem, ela veio e colocou a voz no mundo dela. E assim, é uma história de tremenda
de tremenda. Porque assim, não começou, começou muito antes das redes sociais. A rede social da Rosana era a sala de aula. Veja bem, a rede social da Rosana era na sala de aula. Era de pé, falando com professores, com diretores, com alunos, tendo que lidar frente a frente com pessoas que de repente estavam duvidando ali das capacidades dela. Ela foi lá, mostrou, não, eu sou capaz e eu vou fazer. E assim, sim, a PAI, onde ela trabalhou, lá em Pirassununga, é um lugar concorrido. Eu tô errada, Rosana, é um lugar concorrido para entrar. sim, sim. E a, Ainda continua. Por pois mais é, que, por mais que esteja mais fácil você trabalhar pelo Estado aqui, a PAI continua sendo concorrido ainda. e ó, a PAI de Pirassununga é referência na América Latina em tratamento de autismo. Me corrija se eu estiver errada, Rosana. Então, É, assim, é, não é qualquer lugar que nós estamos falando, meus amores. É um lugar. É o lugar. sim. Enfim. E ela foi lá, se desafiou e foi. Eu coloquei um texto nos grupos do WhatsApp, chamando as pessoas para participarem dessa live, perguntando justamente assim. Porque, para você, pensa aí, vocês que estão aqui com a gente agora, você não aparece diante de câmeras. Existem etapas, tá? Existe a etapa de não aparecer, vai aí se achando. Existe a etapa de assim, você grava, mas não posta. Então apareceu ao vivo nem pensar. Existe, essa é a fase 2. Existe a fase 3. Você grava, você posta, você grava ao vivo, mas você não tem a coragem de ir pedir um feedback para outra pessoa e muito menos de vender o seu produto ou o seu serviço. E existe o 4. Você grava, você aparece ao vivo, você pede feedback para a audiência e você vende seu produto. Então, existem esses 4 desafios. Então, quando eu falo para você que é não gravar, pensa em qual desses desafios, em qual dessas etapas você está. E aí eu quero que você pense mentalmente. Quando você não faz isso que está te faltando na sua comunicação, por que que você não faz? Aí você pode ter lá a sua justificativa. Não, porque eu não sinto segurança ainda de vender esse produto, esse serviço, eu não conheço ele direito, eu não sei como ofertar, eu não falo, não sei falar direito, eu gaguejo, como eu às vezes, assim, né, para parar para pensar, às vezes eu gaguejo ainda também, tá tudo bem, porque, enfim, eu vou entrar no assunto da perfeição ainda. Existe. Eu já tive a questão do meu corpo, eu sempre briguei com a balança. Então, assim, ah, não, não tô com o corpo perfeito para aparecer aqui. Ah, eu não tenho o cenário perfeito. Ah, não, vou ter que perder tempo em me maquiar, não vai dar certo. Cara, enquanto a gente coloca essa justificativa toda, lembra do termômetro que eu falei no início? Lembra? Então, existe Sim. gente aqui embaixo precisando do seu apoio, orando, pedindo a ajuda que você tem para oferecer, né? E a Rosana não. A Rosana está de parabéns, super de parabéns por estar trazendo aí, se colocando. Eu tenho certeza que você foi um super diferencial na vida dos alunos e das pessoas com quem você conviveu nesse período de, de offline, né? Que era o mundo que existia nessa época, em 1993, foi isso que você falou para mim? Que eu esqueci de anotar para mim. Sim, sim. Eu comecei a dar aula em 92. Eu me formei em 91 e logo em, em 92, né? Então foram assim, são anos já, né? Anos, anos. E assim, às vezes tem hora assim, que sabe quando você está passando na rua, você vê que tem alguém te olhando? E um dia aconteceu isso, e, e esse rapaz veio até mim e falou assim: Você é a dona Rosana? Eu falei assim: Sou. Aí ele falou assim: A senhora deu aula para mim no Terezinha Rodrigues. Aí sabe quando vem aquela lembrança da sala dele pequenininho, porque ele estava um moço já, né? Tal. Uhum. Então, são coisas realmente que marcam. E lá da PAI, eu tenho alunos que até hoje mandam mensagem aqui pelo Zap, os pais.
né? Os pais dos alunos, a gente tem a Exato. amizade. Então, é Mas sabe uma. o que eu falei pra vocês de perfeição? Só um minutinho, que minha filha tá batendo na porta e ela tá precisando de alguma ajuda. Só um minutinho, gente. Então, tipo assim, é uma. Esse lance, né, dos pais, alunos, estarem perto da gente ainda, é muito forte, é muito gostoso. E com isso prova o quanto nós somos importantes, né? Tanto para os alunos quanto para os pais também. A Lidy não voltou ainda. Mas então, gente, agradeço quem está aqui entrando. A Adri entrou, a Fátima, o professor está desde o comecinho. Voltei. Meus amores, vamos lá. A vida acontecendo ao vivo, tenho filhos. A gente combinou, não sei se quem estava aqui viu meus stories, né? De eu combinando com ele todas as vezes que eu entro em live, eu vou fazer uma reunião, eu converso com eles e falo, meus amores, olha, a mamãe vai entrar em reunião. Então a gente tem alguns combinados em relação a isso. E só que agora ela veio aqui me pedir ajuda e eu tive que atender. Porque mãe, né? Afinal de contas, nós temos prioridade nessa vida. Imagina você, se eu colocasse a desculpa de que eu tenho filhos e eu não posso atender, e eu não posso fazer live porque a qualquer momento eles podem precisar de mim. Essa live, por exemplo, não estaria acontecendo. Rosana, desculpa interromper a sua fala, eu interrompi o ouvido Imagina, parte. eu já tinha dado a continuidade nela. Aí a gente estava esperando aí você voltar. E falando em perfeição, Rosana, em algum momento você sente que porque a gente se compara, né? A gente acaba vendo as outras, ainda mais em 1993 era muito aquela questão da novela. Antigamente existiam filtros, né? E a gente via aquelas pessoas perfeitas, maquiadas, e com a roupa impecável, o sapato impecável. Eu me lembro da novela das oito, das novelas da Globo, né? Que as pessoas ficavam andando de salto alto em casa, gente. Eu não sei vocês, mas eu não ando de salto alto em casa. Eu ando de chinelo, eu ando descalço. E eu super estranhava isso, sabe? Eu falava, gente, isso não representa a minha casa, né? Eu ficava pensando, eu quero ser rica, eu também quero ficar andando de salto em casa. E Rô, você tinha essa questão, assim, de olhar para aquilo e ficar pensando, meu Deus, eu não vou conseguir reproduzir, porque a gente via na tela, né, aquela coisa linda, perfeita, e a gente via a nossa realidade de perto, ela não é tão perfeita assim. Sim. Enquanto professora, eu tive bastante comparação. Mas ainda bem que eu tinha pessoas, pessoas boas, ótimo, que eu podia me comparar, certo? Que eu podia falar assim, não, olha, aquela pessoa lá, ela é assim, ela é assado e tal, né? Hoje, aqui pela internet, como eu te falei daquela insegurança que eu tinha, né? E eu tenho pessoas hoje que eu posso me comparar e ter como exemplo. Uma delas é você que vai ser minha eterna mentora, né? E outras mais. Mas assim, eu vejo a minha comparação como uma comparação positiva, não de me diminuir, sabe? Tipo assim, nossa, será que eu vou ser tão boa quanto ela? Não, eu tenho ela como uma comparação de que sim, eu posso chegar a ser igual, entendeu? Uma das coisas que a gente ensina, uma das coisas que eu aprendi e eu aplico, funciona, gente, prestem atenção. E eu sugiro que vocês apliquem também, que a gente sempre vai ver essa diferença. Tipo assim, ah, não, mas a Lidiane tá com um cenário legal lá hoje, ela tá com um cenário bonito. Mas nem sempre foi assim. Então, a gente olha para o outro e vê no outro o que a gente tem e o que a gente pode melhorar. Então, por Sim, exemplo, hoje você pode não ter o cenário que você gostaria de ter, mas
você pode olhar para isso e se planejar para ter um cenário legal. Tem gente que coloca, por exemplo, um pano bonito atrás. Tem gente que coloca. Tem uns filtros no Instagram de ambiente assim também, né? E outra coisa assim que eu queria trazer muito forte para vocês, que eu já conversei com a Rosana sobre isso, é que a gente fica muito preocupado com a perfeição, por quê? Porque a gente instintivamente a gente exclui o que é diferente. Instintivamente nós seres humanos excluímos o que é diferente, porque a gente olha desde aquela época assim que nem as pessoas não moravam em casa, as pessoas caçavam. A gente tem uma coisa chamada neurônio espelho, que a gente fica espelhando o outro. Se você vai parar para prestar atenção a partir de hoje. Que quando a gente está numa conversa gostosa, uma interação gostosa, a gente começa a se movimentar e o outro começa a espelhar a gente. Isso é um Sim. neurônio espelho. O nome disso se chama rapport. Significa que naquele momento você criou uma conexão. Tipo assim, a Rosana mexeu na testa, me deu uma vontade de mexer na testa agora, assim, sabe? Tipo assim, fica aquela coisa, meu Deus do céu, tá coçando também, e você não entende por quê. É por causa disso. Essa conexão que foi criada. E por conta, esse neurônio espelho, ele mostra, ele faz o quê? Com que o cérebro da Rosana olhando para mim, ainda que não haja mais a necessidade, porque a gente se conhece há muitos anos. Eu sei que a Rosana vai olhar para mim e vai pensar, nossa, ela é igual a mim. Então eu não preciso temer ela. Ela é segura, ela faz parte da minha tribo. Então eu posso ficar tranquila que ela não vai tentar me matar. É bem assim a conversa, gente. Assim, aquela conversa de muitos anos atrás, assim, na época que as pessoas saíam para caçar e fugiam de leões. Então, o diferente, a tendência, a primeira tendência que a gente tem é excluir. Mas o que, que acontece na nossa conversa aqui? Que ao longo dos anos, né, surgiu a TV, as revistas, com toda a perfeição que o ser humano sempre almejou e nunca existiu de verdade, vamos deixar isso claro. Essa perfeição foi saturando a nossa mente. E aí surgiu o quê? A pandemia. Na pandemia, a gente teve questões de pessoas passarem por perigo de vida sem nem entender o porquê e como se prevenir. E o afastamento social. A gente almejava pela proximidade com as pessoas. E por mais que você almeje a perfeição, a verdade que você vê na sua vida é que a sua vida é imperfeita. Então, quando o outro aparece com uma vida imperfeita como a sua, aquilo conecta. Entende? Então, assim, ó, o meu Sim. cenário, ele é muito bonito. Mas só que assim, meu filho, eu não sei se vocês viram, tem uma carinha nessa cadeira aqui. O meu filho, ele teve um surto de desenhista aqui, ele começou a desenhar em todas as coisas que ele viu, ele colocou carinha, e na cadeira ficou e eu deixei. Então, assim, só imperfeições. Talvez a mãe que tem um filho criativo como o meu também tenha uma cadeira com uma carinha em casa, ou carinhas pela casa, olhou e falou: ah, não, ela também tem carinha na casa dela, não é tão perfeita assim, não. Então, que sirva de exemplo, né? A minha história, a história da Rosana, a gente tem. Ó, você pode escolher olhar para o seu limão, espremer na boca e dizer que ele está azedo, ou olhar para o seu limão e pensar, vai dar uma bela limonada. É isso. Exatamente. É essa a questão. É isso que a gente quer que você entenda com essa live aqui. Então, assim, pega esse limão e faz uma limonada. Ah, eu não tenho maquiagem. Não precisa de maquiagem, gente. Tem tanta gente, se você for olhar pela internet, tem gente fazendo live com casa de parede pura, no tijolo. Tem gente fazendo live sem maquiagem. Tem gente que tem questões de estética facial que refletem questões de genéticas que estão aparecendo, estão fazendo live, estão vivendo suas vidas, estão vivendo muito bem, entregando uma mensagem linda e maravilhosa. Porque imperfeição conecta. Então, ó, se tem uma coisa que eu peço para vocês, que vocês anotem e guardem no coração de vocês aqui, imperfeição conecta. Quando você olhar para sua casa, olhar em você alguma coisa, e essa alguma coisa te incomodar e fizer você pensar duas vezes antes de aparecer diante de câmera, você lembra disso que eu estou falando para você. Imperfeição conecta. Eu convido vocês que estão aqui com a gente agora a escrever aí a comentar isso. Imperfeição conecta. Que a gente vai entender que isso está fazendo sentido para você. E Rô, me conta um pouquinho, porque a gente falou bastante sobre
você como professora, né? Só que agora você não está mais professora, você está terapeuta, certo? Sim. Como que essa mudança aconteceu? O que fez você mudar de rota? Conta um pouco pra gente. Então, no ano de 2021, aqui na nossa PAI, a PAI, ela tem os convênios que pagam o- os professores. Porque a gente sabe que, infelizmente, nenhuma PAI consegue se manter sozinha, né? Eu era do setor SEDAP, ganhava como professora um bom salário, né? Aí eu fui para o CAIS. O CAIS é oficina, com o mesmo salário. O que aconteceu? No ano de 2021, esse convênio mudou toda a coordenação, a diretoria, tal, 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 e o coordenador desse convênio, em novembro, mandou um aviso lá para a PAI que o convênio não ia mais pagar as professoras graduadas e com pós, que era eu e mais duas, Eita, certo? É. Aí nós tínhamos. E detalhe, né? Eu já era aposentada. Eu fui atrás dos meus direitos dentro da minha limitação física, né? Eu fui atrás, eu consegui, então eu já era aposentada. Mas eu tive duas propostas. Ir para um outro setor ou pedir as contas. E eu não estava feliz de voltar para os outros setores, né? Não estava. Então, eu pedi as contas. No momento em que eu pedi as contas para minha coordenadora, ela me fez a proposta de qual? Que ela já tinha levado para o presidente da PAI e para a, a, a direção, e eles aceitaram, que era qual? Eu pediria a minha demissão. Depois de 3 meses, eu retornaria à PAI, né, com contratada de novo, mas recebendo o salário de uma educadora social, que é como é chamado lá no CAS. Eu fiquei feliz, sabe, de que tipo assim, uma coordenadora te fazer essa proposta, né? E tanto a direção a aceitar, é porque o seu trabalho é bem feito, não é? Aí, eu fiz a minha carta lá, lá, lá de demissão e eu iria voltar em fevereiro. Porém, eu tive uma surpresa do meu esposo, depois de uma semana em casa, ele chega para mim com os materiais de resina, né? E eu amo artesanato, né? Então eu sou uma terapeuta artesã, a né? professora terapeuta artesã. E assim, eu fui fazendo estudos, tal, tal, tal. Foi onde você, nessa época, de eu estar querendo aparecer aqui na internet com os meus produtos do artesanato, você apareceu na minha vida como mentora. Foram 70 dias de exercícios, né, reflexões e tal e tal. Ah, aí foi passando, eu fazendo cursos e tal, belezinha. Aí, infelizmente, isso eu falo que foi um obstáculo muito grande que eu tive que encarar, né, de frente.
passados meses, em janeiro, meu pai faleceu. E assim, desde quando eu me aposentei, meu pai sempre falava assim: sai da Pai, filha, você não precisa mais daquilo. Só que eu ainda amo a Pai, certo? Eu amo aquele lugar. Mas ciclos se fecham, né? E eu falava assim: ah, pai, eu quero continuar lá, que eu vou voltar, tal, tal. Mas com o falecimento dele, me veio muito isso, sabe? E me veio a reflexão também do que? De eu me cuidar, de eu estar mais com a minha mãe, porque ela estaria mais sozinha, né? De eu estar mais com a família, né? Aí no mês de, eu não lembro o mês, a minha cunhada, a Valdiz, ela apareceu com o curso TRG. E ela falando que é isso, que é aquilo, o protocolo que era usado e tal, e tal, e tal. Eu falava assim, meu Deus do céu, isso é fascinante. Sabe aquela coisinha assim, né? Eu falava assim, meu Deus do céu. Aí eu fiz o curso gratuito para conhecer. Gente, foi assim, paixão à primeira vista, a primeira palavra do professor, sabe? Então, eu depois do falecimento do meu pai, dessa reflexão que eu tive de cuidar mais de mim, de estar mais com a família, eu decidi vir, ou melhor, eu decidi não voltar lá na PAI. Aí em abril eu comecei a fazer o curso da TRG e foi assim fantástico. Eu sigo as páginas, sempre que posso, eu estou fazendo algum curso sobre isso, né? Então foi essa fase, né? Eu passei por um problema, né, que eu tive que superar e fiz. Eu deixei explicadinho, tá? Tá faltando alguma coisa? Deixou, assim, uma coisa que eu acho que você não chegou a falar, porque teve uma sucessão de lutos na sua vida, né? Sim. Não foi só o seu É, pai. não, não. Foi em janeiro. Foi meu irmão, primeiramente. Depois de 12 dias, o meu pai. Aí em abril, a minha sogra. Em novembro, o meu sogro. Foram 4 perdas em um ano só. Em um ano só. E eu aqui sendo firme e forte, né? Não querendo ser a Mulher Maravilha, não. Lembrando daquela sua live. Não querendo ser a Mulher Maravilha, não. Mas eu tinha que estar um pouco forte, por mim também, né? Que de tanta, a gente vê tantas pessoas aí que entram em depressão, que entram numa angústia que não sai, certo? Eu falei assim, não, eu tenho que ser forte. E usei a terapia TRG para me ajudar, né? Com todo o protocolo, eu passei por um anjo que ela me atendeu, sabe? Então, assim, é muito. E um dos motivos que eu tive que ficar forte, né? É que o meu esposo perdeu mãe e pai no mesmo ano, né? Então, eu tive que ser o ponto de apoio dele também, né? Melina, foi. Eu tive que ser forte que sim. Pode falar, Lili. Tá tudo bem. É isso mesmo, assim. Essas histórias mexem com a gente. E faz parte, né? Sentir, faz parte deixar a lágrima vir, porque não dá para passar, não dá para passar por isso, passar por uma história que a gente conta que faz parte da nossa vida. E eu senti, eu lembro assim, a gente estava longe, né? Eu já estava aqui no Rio de Janeiro, e eu senti daqui, né? A gente tem a nossa convivência,
conhecemos a família da Rosana, a nossa família, né? A gente frequentava a mesma igreja. Então a gente sentiu daqui tudo que a Rosana estava passando. E não tem como, né, gente, ouvir essa história e não se emocionar, né? Eu sinto daqui, eu lembro da época que isso aconteceu, foi um baque para mim, quando eu percebi que isso tinha acontecido. Então, é isso, assim, nós somos seres humanos e a gente se emociona e faz parte mesmo, né? É emocionante realmente a sua história e isso é que torna a gente humano, né? É isso que torna a gente humano. É isso que torna de você, que faz de você uma excelente terapeuta, que fez de você uma excelente professora, que uma excelente artesã e que faz de você uma excelente pessoa. Eu tenho certeza absoluta que é essa alma maravilhosa que você tem, que a gente vê quando a gente. E eu falo assim, ela é desse jeito, gente. A energia dela é lá no alto o tempo todo. Eu conheci ela antes de qualquer rede social e ela Sim. tem muito a colaborar. Ela está com uma ferramenta maravilhosa para poder ajudar você com as suas questões, te tornar uma pessoa mais potente, uma pessoa mais segura para vir para a vida. E se tem uma pessoa que merece crescer e aparecer em rede social, é você, Rosana, são as terapeutas. Ela tem um grupo lindo de contribuição no WhatsApp também, que eu sei que ela tem lá. Ela está fazendo lives para poder colaborar com a galera do Instagram também. E é isso, gente. Assim, peguem como exemplo, sabe? Chorar, uma coisa que eu tenho uma mentora que ela fala que é uma bolada de bilhar quando isso acontece, né? Eu vi, a primeira vez que eu vi isso com esse olhar, prestem atenção, por favor, na Bíblia, Jesus Cristo, para mim, ele é um bom exemplo. Jesus Cristo foi um dos maiores homens, um mestre, um santo, um Deus. Não sei como que você vê, mas para mim, ele é o meu mentor, ele é o meu Deus. E ele foi homem e chorou. Chorou 2 vezes. E nem por isso ele ficou menor ou mais fraco diante dos homens. Seguem ele 2024 anos depois. Então entendam que o choro ele conecta também. É muito importante a gente entender que isso faz da gente ser humano. É isso que faz da gente ser humano. Mostrar que existem dores e essas dores vão te ajudar a conectar com as pessoas e vão te conectar com o ser humano que você é. Teve uma live que eu fiz, e agora, foi com a Bela, a astróloga. Ela falou que ela era ex-militar, ela foi ex-militar, ela é ex-militar, né? Ela deixou de ser militar por questões emocionais, ela decidiu sair. E no meio militar, a gente. Eu sou militar, tá, gente? Eu não trouxe esse assunto aqui ainda, mas eu sou militar. Por isso que eu fui para Pirassununga e tive a honra de conhecer a Rosana. E por conta da virilidade, sabe, daquela, a gente precisa realmente se preparar para a guerra, né? A gente está disposto como militar a entrar em locais que as outras pessoas não podem e não querem entrar, para poder ajudar as pessoas que precisam. Então a gente precisa se preparar para a guerra, não só para aquela guerra de embate, mas por exemplo, a gente teve a guerra em 2020, que foi contra um serzinho que era invisível. E as Forças Armadas se colocaram nessa posição de ir. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa ser bruto num determinado ponto. E por conta dessa brutalidade que nós, mulheres militares, tivemos que criar, para mim houve uma época em que era muito difícil chorar. Então, quando eu comecei a chorar de novo, foi uma alegria muito grande. Falei, nossa, consegui colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Então, são as nossas águas saindo e transbordando e trazendo mensagens lindas para o mundo, Rosana. Então, continue a Sim. colocar sua mensagem no mundo, falando, chorando, sorrindo, trazendo essa energia maravilhosa, independente da situação que você esteja passando. O Lid, sobre o luto, né? É difícil passar, eu não fiz terapia, assim, né? Eu tive os meus amigos, esse grupo, que me, que me auxiliaram,
que conversaram comigo, né? E hoje eu tive ido, hoje não, né? Nesse tempo que eu estou em fases de atendimento, eu tive 3 clientes que houve luto, sabe? E eu pude ajudar a transformar essa dor, né, em apenas saudade, porque eu consegui fazer isso comigo, sabe? Porque o luto é triste, mas ele não tem que viver o resto da vida junto com a gente, porque senão a gente morre junto também, né? Então, eu consegui transformar esse meu luto, vivi meu luto, sim, durante foram 15 dias, certo? 15 dias, e durante o ano todo, né? Vamos colocar assim, mas assim, o mais forte foi em relação ao meu pai, né? Então, eu vivi esses 15 dias do luto, não apareci aqui na internet, não, porque eu acho que eu não iria passar aquilo que eu precisava, sabe? Mas depois, com os meus atendimentos, eu tive 3 clientes que falaram sobre o luto. Uma perdeu o marido enquanto a gente estava em atendimento, sabe? Então eu pude ajudar ela a transformar esse luto, essa dor em saudades. E hoje a gente conversa, né? Ela fala assim, Rô, você me ajudou muito, que isso, que aquilo. Então é muito gratificante isso, sabe? Essa troca, né? Da pessoa vir te falar que superou, que transformou. Então, é assim, são coisas que a gente passa, né? Que a gente ajuda o próximo, né? Exatamente. Uma forma que eu aprendi de lidar com isso tem muito a ver com a logoterapia e com o sentido da vida, né? Que é o estudo, a logoterapia é o estudo do sentido da vida, que diz o seguinte: por algum motivo a pessoa se foi e você ficou. Então, em honra ao fato de você ter ficado, honre os próximos dias vivendo esses próximos dias. Eu perdi, Sim. entre os lutos que eu passei, eu perdi uma filha, meu primeiro bebê com 9 meses, vivi todo o período, me considerei mãe, enfim. Depois a constelação confirmou isso, né? Que a pessoa, ela é mãe. E eu tive aquela convivência, ainda que com a criança dentro da barriga, eu tive essa convivência. E eu cheguei a essa conclusão. Bom, Deus levou e eu fiquei. Então eu vou honrar o fato de que ela foi e eu fiquei o resto dos meus dias aqui na Terra. E assim é, né? A gente olha muito pro lado da assim, ah, morreu, perdeu. Mas e todos aqueles anos que você viveu antes com aquela pessoa, e todas aquelas lembranças gostosas que você teve, tudo aquilo que essa pessoa te ensinou. Então quer dizer que não, serviu, a única coisa que serviu é a dor do luto e o que veio antes, né? Tudo que a gente aprendeu com essa pessoa, tudo que a gente viveu, né? Seu trabalho é lindo, Rosana. Assim, é muito necessário a gente aprender. Assim, é muito adulto. Eu trago muito esse assunto do adulto dentro do Cresça e Apareça. É muito necessário, a gente precisa olhar para o lado do luto para que a gente aprenda a viver, né? Para que a gente aprenda a dar um novo significado e ver. Porque senão a gente começa a viver a vida como se a gente fosse viver para sempre e não dá o valor que ela merece ter. E a vida passa rápido, né, gente? Eu pisquei, já tô com 40 anos. A Rosana tem essa cara lisinha assim também, mas ela já tá o quê? Com os seus 29 anos de idade. Então, Eu, eu estou na boa ideia, 51. ó, que coisa! Tá de Sim, boa, tá de boa, tá vivi, indo. graças a Deus. Muito bem vivido, cheia de história para contar, graças a Deus. Então, gente, assim, eu fico feliz de ter vocês aqui. Eu trouxe essa linda, maravilhosa, para poder contar essa lição de vida que ela tem para contar para gente, né? Dos obstáculos que ela passou.
dos limões que ela aprendeu a transformar em limonada e trouxe todas essas lições de vida para a gente. Há muito, muito tempo, né, Rosana? Eu tenho falado para você, não, a gente precisa trazer essas histórias, porque as pessoas precisam conhecer esse seu lado, as coisas que você viveu, né? Porque a gente fica muito naquela coisa assim, ah, não, ah, eu tô sem maquiagem, eu tô sem luz, eu tô sem câmera direito, eu tô sem cenário direito, mas se você for ver bem, tudo que você vê como perfeito na internet nada mais é do que um ângulo, um filtro, um, algum frufruzinho que a pessoa colocou ali. Claro, né? Dê o seu melhor, mas não deixe de entregar sua mensagem, porque o seu melhor ainda não alcançou aquela régua altíssima que é o seu padrão de perfeição. É esse o recado que a gente tem para deixar aqui hoje com essa mensagem. Eu espero que vocês tenham alcançado esse nível, essa alma tão linda que é a Rosana, que eu queria trazer aqui, queria ter a honra de trazer como uma das minhas mentoradas para falar com vocês. Rosana, explica um pouquinho como é que funciona lá aquele seu trabalho no WhatsApp, para que as pessoas que estão aqui, que são os meus seguidores, possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. Então, lá no WhatsApp a gente tem um grupo da Jornada do Conhecimento, né? Que a gente faz todo mês, todo final de mês, esse encontro lá. Nós estamos vindo com convidados, então não vou ser eu que vou falar. Então, é algum convidado. Eu vou te convidar, tá, Lid? Você não vai escapar, não. Isso é uma honra. Que vem e fala. Então, qual é a nossa ideia? Estar nesse grupo, num bate-papo lá com a gente, onde todo mundo fala, e na semana seguinte a gente levar esse mesmo tema para a live aqui no Insta, para ter uma maior divulgação, né? E é sobre o autoconhecimento, sabe? Cada um fala um pouquinho daquilo que você passou também, né? Daquilo que você viveu, e assim vai. É isso. Para quem quer conhecer melhor o meu trabalho, me chamo Lídia Oliveira, eu sou mentora, ajudo você a vencer a timidez, a ganhar a autoconfiança necessária para você aparecer em lives, em reels, em stories, ofertando o seu serviço, vendendo, atraindo novas pessoas para te seguirem, convertendo essas pessoas em clientes e clientes em fãs, que são aquelas pessoas que vão comprar, vão pedir novos produtos, que vão indicar o seu trabalho e defender sua causa dentro e fora das redes sociais. Então, o link para o Cresça e Apareça está lá no meu perfil, tá? Na bio. Fiquem à vontade para entrar. Estou à disposição no privado para conversar. Existem várias formas que eu posso aí te ajudar a destravar a timidez. E a gente pode conversar. Eu sou uma pessoa incrivelmente acessível para conversa, adoro um bate-papo. E eu vou ficar muito feliz de ver alguém aqui de vocês que estavam aqui hoje com a gente, fazendo a sua live e colocando a sua mensagem no mundo. Porque, afinal de contas, a questão que incomoda a mim, eu tenho certeza que incomoda a Rosana também, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Você que está aí do outro lado tem uma mensagem para passar. É tudo sobre você. Pode parecer que a gente estava falando sobre mim, sobre a Rosana, mas na verdade não. Nós estávamos falando sobre você e sobre a mensagem que você tem para colocar no mundo. Era isso. Muito obrigada pela honra Obrigada a você. de apresentar a sua mensagem ao mundo, a sua linda história. Obrigada. Eu fico muito grata, né, por estar aqui, por ter essas pessoas aqui junto com a gente e poder passar, assim, esse meu recado, essa minha palavra, né? E que você aí do outro lado que está vendo a gente, põe de fora esse medo, esse receio, essa vergonha e venha para a internet. Venha dar o seu recado. Nós somos capazes, a gente sabe, a gente pode. É isso aí. Beijo, gente.
Beijo no coração. Obrigada.